A paz do Senhor Jesus a todos, e olha eu aqui de novo. Espero que seu dia possa ser bem colorido, assim como a minha camisa está totalmente colorida. Mas bora parar de conversar e vamos pro vídeo. Quantas e quantas vezes já nos perguntamos: Senhor, por que o Senhor me escolheu para isso? Logo eu para essa missão, logo eu para esse propósito, logo eu para esse chamado, logo eu para fazer isso. Eu não tenho capacidade, eu não tenho vocação, eu tenho medo, eu não consigo nem nada. Então esse vídeo é para você que muitas vezes se questiona e se pergunta das coisas que Deus te entregou, das coisas que Ele falou que você deveria fazer e que você vai conseguir, você vai conquistar. Então eu gostaria de te lembrar nesse momento uma história que fica em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, que naquele momento, essa história é bem conhecida, naquele momento Samuel vai atrás de um rei substituto, para substituir Saul. E ele vai na casa de quem? De Jessé. Eu poderia ler toda a história aqui, mas o vídeo ia ficar muito extenso. Mas uma coisa eu quero te dizer, ele foi e uma das primeiras coisas ele reparou nos irmãos de Davi. E um era mais forte, outro era mais inteligente, um era mais bonito. E ele começou a se reparar, ele começou a reparar nisso, a reparar nas características externas dos filhos de Jessé. Mas foi aí que ele se enganou. Aqui em 1 Samuel, capítulo 16, no verso 7, Deus vai falar assim com Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, naquele momento, Samuel não estava olhando o coração de ninguém. Samuel não tinha nem o poder de olhar o coração das pessoas, mas Samuel estava enxergando com os olhos carnais. Ele estava vendo que aquele ali poderia ser o novo líder de Israel, que aquele poderia ser o novo rei de Israel. Ele tinha um porte de rei, ele tinha um jeito de rei, ele falava como rei, mas porém o Senhor não queria aqueles irmãos de Davi. Porém o Senhor não queria aqueles restantes dos filhos de Jessé. O Senhor queria Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus. Não só segundo o coração de Deus, Davi teria capacidade de enfrentar todos os obstáculos que ele passaria até chegar ao trono. Porém, os irmãos deles, a gente não sabe, mas não iriam aguentar a pressão e muitas vezes iriam se corromper. Então o que acontece? Muitas vezes você se pergunta do plano que o Senhor tem para a sua vida. Muitas vezes você se pergunta dos propósitos que o Senhor tem na sua vida. Você pega a sua vida, pega a sua personalidade, pega as suas expectativas e pega de Deus. E você começa a ver que não bate, não corresponde com nada daquilo que você acredita, com nada daquilo que você espera. Mas uma coisa eu quero te dizer, Deus, Ele não vê somente o presente. E Ele também não vê somente o seu passado, mas Ele vê o seu futuro e Ele sabe o que você é capaz de fazer. Muitas vezes você pode estar falando que é incapaz, que você não consegue, que não vai dar certo e tudo, e você está certo. Parabéns para você. Você está certo, você não vai conseguir. Você é incapaz mesmo, não vai dar certo. Se você fizer com as suas próprias forças, você não vai conseguir. Mas se você depositar as suas forças e confiança no Senhor, você vai ver que a história vai mudar na sua vida. Então as coisas deram certo na vida de Davi, porque simplesmente não foi somente a capacidade de Davi. Quando Davi se apresentou aquele gigante para Davi, simplesmente ele não foi com a força dele, mas ele falou que ia pela força de Deus. Essa foi a verdadeira estratégia de Davi para poder as coisas darem certo. Então, não olhe para você. Para de olhar para o gigante. Para de olhar para a sua capacidade, para de olhar para as coisas que estão em volta, para de olhar para as pessoas que já fracassaram, para de olhar para as coisas que estão ao seu redor e começa a olhar para Deus e para o propósito que Ele tem para a sua vida. Você não é a primeira pessoa a ficar com medo dos propósitos de Deus e acreditar que muitas vezes não aconteça por causa da sua incapacidade. Você não é o primeiro, porque Deus, quando chamou Moisés, Moisés também ficou com medo e não se sentiu capaz para aquela missão, mas era ele que tinha que estar naquela missão. Davi também não se sentiu capaz para aquela missão, mas era ele que devia estar naquele lugar. Muitos e muitos outros profetas, muitos e muitos outros homens de Deus não se sentiram capazes para a missão que Deus havia delegado para eles.
mas na verdade a força deles não estavam simplesmente nas mãos dele, nem no conhecimento, nem de nada disso, mas estava simplesmente em Deus. Um dos maiores exemplos é o apóstolo Paulo. Ele rejeita todo o conhecimento e sabedoria que ele adquiriu nesse mundo e ele dá exaltação à sabedoria do Senhor que ele derramou, a força e o poder. Então ele diz na palavra de Deus bem assim que o momento que mais ele estava fraco era o momento que mais ele estava forte, porque o poder de Deus sobressaía através da fraqueza do apóstolo Paulo. Então se você está se sentindo fraco, incapaz, pensando que não vai conseguir vencer essa luta nem nada, deposite nas mãos do Senhor, que você não vai conseguir vencer aquilo que ele entregou em suas mãos. Deposite nas mãos do Senhor e creia que você vai conseguir, não com as suas forças, não com os seus métodos, não com as coisas que você aprendeu, mas com as forças de Deus, com os métodos de Deus, com as estratégias de Deus. Então para de acreditar em você e começa a acreditar em Deus. Para de olhar para você mesmo falando que não vai conseguir porque você não vai conseguir, mas começa a olhar para o alto, porque é de lá que virá o teu socorro. Então não cometa esse mesmo erro de Samuel, de olhar com os olhos carnais, mas comece a olhar com os olhos espirituais e você verá a glória de Deus na sua vida. Você verá que Deus irá cumprir os propósitos que Ele entregou para a sua vida. Você pode estar falando consigo mesmo agora neste momento, enquanto está assistindo o vídeo, falando bem assim: Bia, mas tudo está perdido. As coisas acabaram e não vai dar certo. Mas uma coisa eu quero te dizer, se Deus falou que vai dar certo, não adianta. Se todo mundo está falando que vai dar errado, creia que se você não passar pelo mar, você vai passar por cima do mar. Então o povo de Israel, quando estava na frente do mar, eles viram o mar e atrás tinha Faraó. Estava tudo fechado, mas o que aconteceu? O mar se abriu. Naquele momento, Jesus estava lá em cima das águas e Pedro viu e ele caminhou sobre as águas. Então nada é impossível para o Senhor. Então se Deus está falando algo com você que vai acontecer, que você vai conseguir, acredite nele e pare de escutar o que o diabo diz para você, o que a sua mente diz para você, que ela diz que é para você parar, que você vai desistir, que você não vai conseguir. Não ouça essa voz, mas ouça a voz do Senhor que diz para você continuar, que diz para você continuar naquilo que Ele te entregou, porque Ele vai entregar nas suas mãos e todos verão a vitória do Senhor e todos glorificarão, não o seu nome, mas glorificarão o nome do Senhor, assim como glorificamos na história do Senhor, na Bíblia, e vemos que não foram pessoas que fizeram, mas foi intervenção divina. Assim será na sua vida também. Espero que essa palavra tenha te abençoado, espero que essa palavra tenha te levantado e tenha te animado e que você continue nos propósitos que o Senhor tem para a sua vida e que Deus te abençoe. A paz.